Aqui é o professor Eduardo Lino. Estamos começando mais um assunto, agora sim um assunto novo, na unidade 2. Na semana passada, unidade 1, a gente na verdade revisou alguns conteúdos, vetores e matrizes, tá? Um assunto que vocês já conheciam inicialmente, foi mais uma revisão. Agora sim, a gente está entrando em novas estruturas de dados. Nessa semana aqui, nessa unidade, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre pilha, como ela funciona. Vocês já viram no material de semana como é que funciona a pilha. Vou demonstrar rapidamente para vocês aqui, ó. Uma pilha, então, nada mais pode ser construído com um vetor, tá? A gente vai empilhando, como se fosse uma pilha de livros mesmo, numa mesa, em cima de uma mesa. A gente tem aqui o valor A, depois empilha o B em cima dele, depois o C em cima, depois o D, depois o E, um em cima do outro, vai empilhando, sempre um depois do outro, um acima do outro, tá? A gente está visualizando dessa forma aqui, ó, na vertical, mas também daria para ver na horizontal, é sempre depois. E na hora de desempilhar, não desempilha nesta posição, e sim sempre de cima para baixo. Então desempilha, 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 até chegar naquele primeiro inserido. Então a gente segue esta política de inserção de dados em uma pilha. Vamos ver como é que funciona isso em Java, no código. A gente tem diversas formas de implementação de uma pilha. Vou demonstrar para vocês de uma forma que eu acho bem simples. A gente pode fazer de forma dinâmica, mas aí já começa a aumentar um pouquinho a complexidade. De forma dinâmica, a gente vai ver apenas na semana 4, se eu não me engano, lá quando entrar em lista. Então, por enquanto, com um vetor, até mesmo porque a gente só viu o vetor até o momento. Vou criar aqui a nova classe, chamada pilha, maiúsculo aqui, nome de classe, né? .java, a nossa classe pilha. E esta classe vai ter um vetor em branco, que é o vetor dos nossos elementos, o vetor com os valores da pilha. Então, eu vou criar aqui um public int. A gente não vai se preocupar com encapsulamento neste momento, ok? Vou criar como público mesmo. E eu vou ter também aqui uma posição pilha. Por quê? Essa posição vai ser um parâmetro importante para nós, no nosso algoritmo, para determinar qual a posição que a pilha está e qual que é a próxima posição que eu posso empilhar um valor. É necessário dessa forma? Não. Tá? Eu acho mais simples, acho mais fácil trabalhar com este valor inteiro, principalmente quando se trata de vetores estáticos, mas não é tão necessário. A gente poderia fazer de alguma outra maneira também. Mas eu acho bem mais simples, vou entender bem o porquê dessa variável aqui. Lembrando que é um algoritmo, então, se seguir a política de inserção de uma pilha, tem inúmeras formas de resolver o mesmo problema, não apenas uma única lógica. Então vamos lá. Vou ter o método construtor aqui, public pilha. Para quê? Porque eu apenas declarei as variáveis, elas estão nulas, sem valor algum. E quando eu for construir um objeto de tipo pilha, eu vou inicializar os valores. Então na minha pilha, eu vou determinar um valor para ela aqui, que vai ser um array novo de tamanho 10, de 10 posições. Então, como eu falei para vocês, vai ser estático. Então, uma pilha vai ter no máximo 10 itens empilhados. Lembrando que o vetor começa sempre em 0. Então, por mais que seja 10 aqui, a última posição é a posição 9. Então, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A posição 10 não existe dentro deste vetor aqui. E a posição inicial? Se o vetor está, a nossa pilha, nosso vetor de pilha aqui está vazio, a posição. Qual que é a posição inicial? 0? Não. A posição 0 já é o primeiro item. O primeiro item vai ser a posição 0. O segundo, posição 1. O terceiro é a posição 2. Porque um vetor sempre começa em posição 0. Então, se eu não tenho nenhum elemento na minha pilha ainda, qual que é a posição inicial? Eu vou setar como -1. Tá? 1 antes de 0, ou seja, a posição 0 é a primeira, não tem nenhum item ainda, então vai começar em -1 para dizer que a pilha está vazia. Eu não vou montar a pilha inteira aqui, até mesmo porque faz parte do exercício de vocês, mas eu quero demonstrar como é que funciona inicialmente uma pilha. Então eu vou demonstrar para vocês aqui como é que empilha um novo valor e como é que mostra os valores de uma pilha. Mas o desempilhar, visualizar se ela está vazia, aí vai ser com vocês. Então, inicialmente aqui, a gente vai começar a montar a nossa estrutura de pilha com alguns métodos apenas. Então, o de empilhar e de mostrar.
Então vamos criar o que de empilhar, public empilhar, public void, tem um retorno aqui, não é Python, né? Não é JavaScript, public empilhar, int valor. Este valor é o valor que vai vir de fora quando eu executar aqui, né, criar um novo objeto de pilha e chamar o método empilhar. Vou passar com um parâmetro, um valor para poder empilhar na nossa pilha aqui inteira. Ok? Então assim, gente, como eu tenho um vetor estático, o tamanho dele é no máximo de 10 itens, né, a última posição é a posição 9, eu não posso empilhar na posição 10, na posição 11, na posição 12. Não existem essas posições. Então eu tenho que fazer uma verificação aqui de qual é o limite da minha pilha. Porque quando eu chegar na posição 9 ali é o meu limite, eu não posso a posição 10. Então vou fazer uma validação aqui que só vai empilhar se a posição da pilha, posição 1, 2, 3, que é as próximas posições aqui, for menor que o tamanho limite do meu vetor, né, da minha pilha. Então a posição pilha menor que this.pilha, que é o nosso vetor, ponto length é a posição aqui 10, tá? Enquanto menor do que 10, esta posição em pilha. Porém, ele sempre está o menor número antes, né? Que é a posição inicial. Vou pôr -1 aqui, senão ele vai fazer uma comparação com a posição 10. E eu não quero isso, porque não existe isso, vai comprometer meu código, vai dar um erro aqui, e a gente tem que tratar essa exceção depois. Então, -1, e agora sim, tá? Se não tem nenhum item na minha pilha, tá vazia a pilha, qual que é a posição que eu vou inserir? A -1? Não, não é -1. Qual que é? Eu vou fazer um mais aqui na posição da pilha, ele vai incrementar +1. Já que estou inserindo um novo valor, eu estou empilhando, vai para a posição 0, que é a primeira posição. E na minha pilha, posição pilha, que é a posição 0, vai receber este valor aqui, ó, passado como parâmetro. Na próxima vez, o que vai acontecer? Essa posição da pilha, que é 0, ainda é melhor que o tamanho limite dele. Faz o mais na posição pilha, ou seja, incrementa +1. Então vai ser o valor 1 agora. E a próxima posição a empilhar é na posição 1. Na próxima vez, na 2, na 3, na 4, na 5, até encher a nossa pilha aqui e não poder mais inserir. Tá? Então eu estou empilhando aqui. E agora eu vou mostrar os valores. Public mostra pilha, por exemplo. Tá? Vou fazer de uma outra forma aqui e mostrar para vocês o porquê que não é tão interessante nesse formato. Vou criar um contador. This.pilha.length e mais. Ok? Então, e mais aqui, vou percorrer toda a minha pilha. System.out print ln, até porque uma pilha eu vou imprimir então um embaixo ou um em cima do outro, tá? Já que uma pilha, né? Se fosse uma lista, uma fila, eu mostro ali na horizontal, mas como uma pilha é mais interessante para o usuário visualizar na vertical. Então eu vou imprimir cada elemento numa linha, mas poderia ser também na horizontal. Mas eu acho mais interessante na vertical para pilha. This.pilha na posição i mais um pipezinho aqui só para interface, né? Melhorar um pouquinho aqui o nosso console, ok? E aqui no nosso app agora eu vou chamar, né, criar um objeto pilha, lá no p pilha empilhar, e vou colocar alguns valores, o 10, depois vai empilhar aqui o valor 20, depois vou empilhar em cima dele, né, obviamente, 30, p.empilhar o valor 40, por exemplo. E aí, p.mostrar. Lembrando que o último item mais abaixo tem que ser o 10, depois o 20, depois o 30 e o topo é o 40, tá? Pode ser que dê alguns errinhos aqui, mas caso contrário a gente corrige. Opa, históricozinho. Aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó, e mostrar do zero para vocês. Então, lá. Olha como é que mostrou. Ele está mostrando o nosso vetor pilha, ok? Mas um embaixo do outro. Então ele mostra o 10, que é o primeiro item, depois o 20, depois o 30, depois o 40.
É uma pilha, gente, porque ele está inserindo sempre depois, tá? Mas a forma de visualizar não está muito interessante, porque uma pilha é o contrário, né? A gente empilha um em cima do outro, não um embaixo. Mas aqui, como se trata de console, ele está mostrando um embaixo do outro. A lógica de inserção está correta, é sempre depois, mas a forma de visualizar aqui não está muito interessante para nós, tá? Então, vou fazer o caminho inverso, tá? E outra coisa, eu não quero essas posições aqui, ó. São posições vazias. Por que eu vou mostrar elas? Então, eu vou fazer uma comparação aqui. Se, ok, o nosso valor for diferente de zero, bis.pilha na posição i for diferente de zero, aí sim eu vou mostrar o valor. Ou seja, os valores vazios que não tem nenhum item inserido, empilhado, eu não vou mostrar. Esses aqui. Porém, ao invés de mostrar aqui em ordem crescente de posições de índice, posição 0, 1, 2 e 3, vou mostrar o contrário. Posição 3, 2, 1 e 0. Porque é uma pilha, né? Então, fica visualmente mais claro para nós que está um em cima do outro. Então, em vez de começar em 0, eu começo na posição aqui, última posição, tá? No caso, menos 1, né? Já que aqui traz 10 e não tem a posição 10, vou começar na posição 9. A posição 9 é essa daqui, ó. Vai ser 0, não vou mostrar nada, somente quando chegar no 40 que vai começar a mostrar. O i só vai parar aqui quando ele for maior ou igual a 0, ou seja, eu ainda quero a posição 0, ao invés de mais, menos, menos. Então, vamos descer aqui o nosso vetor. Vamos limpar aqui e vamos ver como que vai ficar a nossa pilha. Então, 10, o 20 em cima, o 30 em cima, depois o 40 em cima, olha lá. Agora sim, visualmente, a gente consegue enxergar um pouco melhor a nossa pilha, tá? Um em cima do outro. Na hora de desempilhar, tem que desempilhar o 40. O próximo a desempilhar, o 30, depois o 20, depois o 10. E vou desempilhar mais um, aí tem que verificar se a pilha é vazia, não desempilha. Tá? E a nossa posição aqui não vai para menos 1, menos 2, menos 3, por exemplo. Vai apenas menos 1, que é quando a pilha for vazia. Essas verificações e outros métodos vocês vão construir aí durante a semana. Ok, gente? Espero que tenham entendido melhor aqui com o código agora como funciona uma pilha. Até mais!